Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Começando nessa segunda-feira, 31 de maio, mais um Desenho e Notícias, um comentário que eu, Fausto Oliveira, trago para vocês todos os dias aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira, tratando de algum tema da nossa economia. E hoje o tema é muito industrial, porque o Edmar Baixa, que é um tradicional aí debatedor da economia, um economista, né, que sempre botou a cara a tapa aí a favor do argumento liberal, publicou um artigo hoje no jornal Valor Econômico perguntando por que a indústria não exporta, citando o fato de que a porcentagem de industrializados na pauta exportadora brasileira caiu do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 de 46% para 42%, num contexto em que o câmbio se desvalorizou e os juros caíram. Então ele tenta pegar a gente aí com as calças na mão, né? Dizendo, poxa, se as condições macroeconômicas agora são essas que vocês sempre advogaram que seria favorável ao crescimento da exportação industrial, então por que a exportação industrial caiu? E aí com isso ele quer, logicamente, desmontar todo o argumento desenvolvimentista que quer reindustrializar ou neo-industrializar o Brasil, através de projetos de adensamento das cadeias produtivas, não é verdade? E renovação da tecnologia nacional. Ele quer desmontar tudo isso dizendo basicamente o seguinte: nada disso existe, é tudo furada, então vamos abrir a nossa economia, porque abrindo a nossa economia, mais ainda do que ela já é aberta, ela vai gerar competitividade através do acirramento da concorrência. E as empresas que conseguirem dentro do Brasil, sejam elas brasileiras ou multinacionais, porque para ele é tudo a mesma coisa, que conseguirem dentro desse panorama chegar a ter competitividade internacional, aí então vão exportar. Ora, o artigo dele é cheio de omissões, ele fala apenas parte do problema, né? Fala de apenas parte do problema, e, lógico, enviesa ideologicamente pela liberalização comercial como se ela fosse uma panaceia, como se ela fosse capaz de fazer a solução geral dos problemas da economia brasileira. Basta ver que o argumento que ele defende aqui no texto, não sei se vai ser possível deixar para vocês aberto, mas vou tentar, é todo centrado na chegada de multinacionais ao Brasil para produzir aqui aquilo que a barreira alfandegária lhes impede de exportar para o Brasil. Então ele já começa desse ponto, que não é o único ponto de partida para esse raciocínio, essa discussão é bem mais ampla. Mas vamos nele, porque é isso que ele propõe. Segundo ele, as multinacionais entrando no Brasil para produzir aqui e substituir aquilo que antes elas exportavam para cá, ou seja, trazer para produzir aqui aquilo que era uma importação brasileira do restante do mundo, encontra um problema sério com a desvalorização do câmbio, que seria o lucro auferido pela multinacional vai diminuindo e o custo de produção aumenta, porque, logicamente, né, essas multinacionais de mais alta tecnologia continuariam precisando importar insumos e outras coisas de fora do Brasil. Então, com isso, ele quer desmontar o argumento do câmbio desvalorizado ou controladamente desvalorizado e do juro baixo, dizendo que, olha aí, então aconteceu isso aí que vocês sempre pediram e agora não tem resultado, a pauta exportadora decresceu. E aí ele supõe explicar que é por causa dessa razão. Bom, e aí chega ao ponto de elogiar o México como país aberto maquilador, não é verdade? Que recebe, na verdade, o serviço de empacotamento industrial de produtos que já são pré-produzidos, né? Isso aqui é o México. Enfim, ele chega a esse ponto e, de fato, é um argumento muito vazio que não considera, pessoal, uma série de coisas. Por exemplo, eu acho que a principal delas, a crítica que eu faria, que é mais contundente, seria, veja, são 30 anos ou mais até de equalização macroeconômica errada e contra-industrial. São 3 décadas inteiras. Desde o Plano Real você tem isso oficialmente, mas desde antes, com a desorganização econômica dos anos 80, a hiperinflação, etc., tudo isso já vinha contribuindo para uma desindustrialização fortíssima, né? E quando o Plano Real, afinal de contas, dá o choque cambial de supervalorizar o câmbio brasileiro, colocar 1 para 1, né, vocês devem lembrar disso, com o dólar, e para conseguir sustentar essa política, ancorar
né, a estabilização da inflação num juro altíssimo, você inicia um processo lento aliás, lento não, né, muito rápido e muito constante, isso sim, de desintegração das cadeias produtivas. As cadeias produtivas brasileiras hoje estão completamente esparsas, estão desconectadas. Então, você querer com um ano compensar 3 décadas quase inteiras de desfazimento físico mesmo, perda de empresas, perda de fábricas, para o tecido industrial brasileiro e exigir que ele volte a ser um tecido industrial exportador de uma hora para outra, com um ano de melhores condições, é no mínimo uma crítica desonesta. Afora que ele não leva em conta também o efeito do seguinte, né? Os impostos continuam sendo muito problemáticos para a indústria brasileira. O sistema tributário brasileiro é todo ele desequilibrado e o setor mais penalizado é a indústria, em razão do fato de que ela é encadeada em longas cadeias. Então ela, além de não ter hoje um tecido produtivo amplo, completo, que possa fazer da substituição de importações, entendida como estratégia assim, maior, né, uma tática plena, porque você não tem nem mais fabricantes nacionais de uma porção de coisas. Então, mesmo numa situação como a atual, eles continuam tendo que importar muitas coisas, né? Também desconsidera, por exemplo, a questão dos impostos não recuperáveis, né? Que informações que eu tenho chegam os impostos não recuperáveis na exportação, eles chegam a ficar entre 6 e 8 pontos percentuais do valor exportado. Ou seja, são custos que não se recuperam, que também tiram competitividade do produto nacional na hora em que ele vai à exportação. O Edmar Baixa também não fala que hoje, principalmente, enquanto você tem o realinhamento de câmbio e juros numa condição um pouco mais favorável, ainda que no curtíssimo prazo, né, um ano, para a exportação de industrializados, bens comercializáveis, também, por outro lado, tem o esvaziamento de todos os outros instrumentos. O BNDES não financia mais com juros apropriados para o setor produtivo de mais alta complexidade de ficar competitivo. Estamos aí sob juros de mercado. Os juros de mercado, por sua vez, não acompanham a baixa da Selic, continuam sendo mais altos, não é? Por outro lado, o governo não acredita em apoio à exportação, muito ao contrário de todos os outros governos que no mundo inteiro fazem isso pelas suas empresas. Então, o panorama de assimetrias competitivas, né, para não falar de volatilidade do câmbio, para não falar de controle das empresas financeiras sobre a atividade comercial das empresas industriais, ou seja, é todo um complexo de problemas associados à questão de câmbio e juros, que você isolar câmbio e juros apenas e dizer, tá vendo, não funcionou, fica vazio, fica superficial demais, fica muito raso. E isso, infelizmente, acaba saindo num jornal como Valor Econômico, sem a menor crítica, sem a menor resposta. E aí, quer dizer, o debate fica contaminado com o raso argumento, né, que vem a se tornar um argumento falacioso, anti-industrial por ideologia, de quem quer apenas fazer a abertura comercial brasileira. Na suposição de que se, por exemplo, os industriais brasileiros puderem importar insumos mais baratos, máquinas mais baratas, insumos mais variados mais baratos, como ele coloca no artigo dele, poderão produzir com maior competitividade e voltar a exportar. Ora, eu tenho a informar o seguinte, a proteção alfandegária do setor de autopeças, por exemplo, já é muito baixa. Em função do fato, naturalmente, de que a indústria brasileira de autopeças está em extinção. Então, aquele argumento que o Edmar Baixa coloca de que, por exemplo, o setor automotivo brasileiro produzirá melhor quando puder importar as autopeças, ele já pode. O que falta para o setor automotivo fazer carros mais competitivos com o restante do mundo, mais parelhos tecnologicamente e, portanto, ter uma maior qualidade no seu produto, tanto para o mercado interno quanto para a exportação, primeiro, é um conjunto de falta de demanda interna de um parque automotivo que está superdimensionado, 5 milhões de automóveis por ano, com uma demanda de no máximo 2 milhões por ano, ou seja, superdimensionado, está aí a Ford que saiu, e, por outro lado, a ausência completa de uma política de renovação tecnológica deste setor, que seria, sim, fundamental, visando torná-lo, aí sim, um setor que vise a competição do carro do futuro, que é elétrico e tal e coisa, como a gente já defendeu aqui várias vezes.
Então, simplesmente usar argumentos livre-mercadistas para fazer uma crítica da nossa ausência de política industrial, sem citar a ausência de política industrial, querendo colocar no colo da macroeconomia do desenvolvimento, sem que ela sequer tenha sido colocada em prática, porque apenas um ano de câmbio e juros no lugar correto não é a colocação em prática da macroeconomia do desenvolvimento, não, senhor. Então, você querer usar esse compêndio de argumentos para sentenciar de morte as nossas possibilidades, aí realmente só posso concluir que você está trabalhando contra os interesses do Brasil. Está trabalhando contra os interesses do Brasil. E aí fica difícil, quer dizer, ele, para concluir, ele diz o seguinte, no texto dele, né? Todos os países que são grandes economias são grandes exportadores. Pois é, Estados Unidos é a primeira economia, primeiro exportador. China, segunda economia, segundo exportador. E aí vai elencando Japão, Alemanha, França e Reino Unido como entre as maiores economias e entre os maiores exportadores. É verdade, porém é meia verdade. Por que ele não conta que todos esses países têm políticas de apoio à exportação? Porque ele não conta que todos esses países fazem políticas públicas de desenvolvimento que adensam seus setores produtivos, que incrementam suas tecnologias e implementam e ampliam suas capacidades produtivas. Por que dessas coisas ele não fala? Porque da lista que ele diz, Estados Unidos, China, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, todos eles fazem tudo aquilo que o Brasil já deixou de fazer lá atrás e hoje, por ideologia, faz até muito menos. E certamente, país nenhum, se tivesse essa omissão do Brasil de 30 anos em apoio aos seus setores produtivos mais complexos e depois um ano de câmbio e juro no lugar certo, país nenhum faria um milagre como o que ele parece que exige. Então fica aí minha resposta ao artigo do Edmar Baixo. Se você chegou até aqui, eu te convido a entrar no grupo de Telegram da Revolução Industrial Brasileira. Lá a gente pode aprofundar essas conversas, você vai ter mais contato comigo, a gente pode debater lá dentro, assim, já tem bastante pessoas, eu quero mais pessoas lá dentro, tá bom? E se você tiver um chamado, uma vocação para se tornar um influenciador desenvolvimentista, considera dar uma olhada no Clube da Revolução Industrial Brasileira. O link está aqui embaixo no site do Apoia-se. Eu agradeço a sua audiência, obrigado, até uma próxima.